Olá, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você e vá invadindo o seu coração. Ele possa acalmar os seus pensamentos, silenciar a sua alma e aquietar as suas emoções, fazendo cessar toda agitação, preocupação e ansiedade. E eu louvo ao Senhor pela minha vida e pela sua vida, e por estarmos aqui agora, reunidos em oração. E eu quero te dizer, Senhor, que o único propósito de estarmos aqui é o Senhor. Viemos para estar contigo, para glorificar o seu santo nome, meditar na sua palavra, te louvar, te adorar e te agradecer, porque em todo tempo o Senhor é bom. O seu Espírito Santo venha a nós e sobre nós. Fala conosco, Senhor, pelo seu Espírito Santo. Dirige-nos nesse momento para que tudo seja para ti e por ti, para a sua honra e para a sua glória. Fala aos nossos corações, revela-nos o que precisamos saber e receber no dia de hoje, e nos dê entendimento de tudo o que deseja nos ensinar. Que essa palavra seja alimento e venha a fortalecer a nossa fé e sirva de edificação para a nossa caminhada. Ezequiel capítulo 43, a partir do verso 2, diz assim: E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E me prostrei, rosto em terra, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. O que é a sua glória, senão a sua presença majestosa, cheia de vida e de poder? E quem pode ficar de pé diante da sua glória? O Senhor, que é Deus zeloso e fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Em Êxodo, capítulo 19, está escrito que Deus pediu para Moisés purificar o povo, porque queria falar com eles, que viria numa nuvem escura para que o povo ouvisse quando falasse com Moisés e crescem nele quanto às suas palavras. E anunciou que no terceiro dia, à vista de todo o povo, desceria sobre o monte Sinai, ordenando a Moisés que delimitasse até onde o povo poderia ir para que não morressem. Na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem desceu sobre o monte, e todo o povo se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Verso 18. A Bíblia diz no capítulo 20 que o povo viu todos aqueles sinais e teve medo, e disse a Moisés que ele mesmo deveria lhe falar e que o ouviria, dizendo: Não fale Deus conosco, para que não morramos. E nessa passagem, quando o Senhor anunciou que desceria e falaria ao povo ao terceiro dia, apontava para Jesus, que viria como homem na terra, que morreria em sacrifício na cruz e que ressuscitaria ao terceiro dia. No Monte Sinai, o povo de Deus rejeitou a Deus com medo da sua presença e da sua glória, preferindo ficar ao longe. Jesus também foi rejeitado na terra pelos seus que não acreditaram que ele fosse o Messias, o Filho de Deus que haveria de vir. Mas a palavra se cumpriu, pois ele morreu na cruz, levando em sua carne a nossa culpa e o nosso pecado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Atos capítulo 1 diz que Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras após ter ressuscitado, e que lhes aparecera durante 40 dias, falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém e que esperassem pela promessa do Pai, porque seriam batizados com o Espírito Santo. Que após falar com eles,
Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e que uma nuvem o encobriu dos seus olhos enquanto ele subia. E em Atos capítulo 2, versos 2 e 3, está escrito que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. No verso 15 está dito que o Espírito Santo desceu sobre eles à 3ª hora do dia. Aleluia! E que naquele dia, estando Pedro cheio do Espírito Santo, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados, recebendo a Jesus Cristo como Salvador. Hoje, o Senhor coloca no meu coração uma pergunta. Quantos de nós ainda está no Monte Sinai, duvidando do amor de Deus, com medo dele e rejeitando a sua presença e a sua glória, e ainda vivendo o tempo da escravização da lei que conduzia os filhos de Deus à morte porque não tinham como cumpri-la por inteiro? A libertação dos cativos já veio e a glória de Deus já desceu à terra por meio do seu Filho Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Enquanto no Monte Sinai a voz do Senhor veio numa nuvem espessa e podia matar, no Monte das Oliveiras, Jesus subiu encoberto por uma nuvem de glória e de esplendor, como sinal de vida e de salvação. Enquanto naquele tempo do Monte Sinai o povo vivia na escuridão da lei, hoje nós temos a Jesus, a luz do mundo, que nos transportou das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz, para o seu reino de amor. A Bíblia diz que Moisés envolvia o rosto no lenço depois que falava com Deus, para que o povo não visse a glória que resplandecia em seu rosto se esvanecer com o passar do tempo. Êxodo capítulo 34. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 2, diz que nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, porque Ele imprimiu o seu amor em nossos corações. E que nós, por nós mesmos, não temos nenhuma capacidade, pois a nossa suficiência vem de Deus, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meu irmão, minha irmã, abra os olhos para receber a luz e a verdade que é Jesus Cristo e seja livre das amarras da história e de tanta coisa que ainda te prende ao cumprimento da lei que foi dada ao povo de Israel e de rituais antigos que não pesam mais sobre nós depois do sacrifício da cruz. Peça ao Espírito Santo para arrancar esse véu que ainda te separa de Deus, que não te permite se sentir filho, que te impede de estar com Ele e de se alegrar em sua presença santa de amor e de acolhimento. Jesus rompeu com tudo isso. Quando Ele morreu na cruz, o véu do templo, que simbolizava a divisão e que nos impedia de ir ao Pai, rasgou-se de alto a baixo. Ele retirou de sobre nós todo o peso e toda a condenação. Sofreu a pena de morte em nosso lugar para nos livrar da morte eterna, porque pela nossa fraqueza e falta de merecimento não alcançaríamos a salvação. Nós podemos estar com o Pai e com Jesus a todo tempo no altar do nosso coração. E a salvação nos vem pela graça de Jesus, por meio da fé, como dom de Deus, e não por nós ou pelas nossas obras. Efésios 2, 8 e 9. Continuamos humanos e erramos, mas as nossas fraquezas, fragilidades e pecados são encobertos pela sua graça,
e ela é suficiente, e somente por ela somos salvos. E nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, pelo mistério do seu insondável amor por nós, que nos constrange e que vai nos transformando a cada dia. Porque pelo Espírito Santo, por meio da fé, podemos usufruir da sua glória, manifestada pela sua presença, que nos envolve e nos toma por inteiro, pelo seu amor que nos cura e nos sacia de toda a fome e toda a sede, pela sua bondade revelada no zelo, cuidado, proteção e direção para com cada um de nós, pela sua eterna misericórdia que se renova todas as manhãs e pela sua graça infinita que nos encobre e nos guarda para a eternidade contigo. Louvamos o seu santo nome e rendemos graças ao glorioso nome de Jesus. Amém.